Olá, como vai, querido irmão, querida irmã? Aqui estamos dando continuidade a Vivências em Família e hoje falando sobre a família resiliente. Já falamos aqui um pouco sobre o indivíduo, sobre ter um significado para a vida, melhorar nossa autoestima, ter bom humor frente às dificuldades do dia a dia, frente aos nossos próprios defeitos, nossas próprias deficiências. Mas e quando se trata do grupo familiar? Que características fazem diferença para que o grupo familiar ele seja mais resiliente? Bem, isso é importante que a gente pense que qualquer família pode ser resiliente. Qualquer núcleo familiar pode desenvolver e se tornar mais resiliente. Mesmo que essa família esteja sob situações de estresse, situações de vulnerabilidade, seja ela uma vulnerabilidade social, socioeconômica, seja por conta de uma doença num membro da família, seja por conta de um distúrbio psiquiátrico, uma questão de dependência química, uma questão de obsessão grave dentro da família, não importa. Mesmo numa situação de vulnerabilidade, essa família que está submetida a um maior estresse, ela precisa, sim, de um maior enfoque, de um maior apoio, mas ela não necessariamente é uma família que vai ter problemas, vai se tornar problemática, digamos assim, conflituosa ou difícil. Ela pode ser uma família que, mesmo com aquela dificuldade, consiga se reorganizar, superar aquela situação para que os seus indivíduos tenham uma vida significativa e sejam felizes, pessoas bem-sucedidas do ponto de vista interior, do ponto de vista do espírito imortal. Mas, enfim, que características seriam essas? O que torna uma família capaz de ser mais resiliente? Os estudiosos apontam uma série de características. Falam da importância da união, do grupo pensar sempre primeiro no que é melhor para o grupo familiar e não para o bem individual. Existe esse compromisso com o bem daquela família. Um é capaz de abrir mão de alguma coisa, uma situação às vezes seria melhor para si, em prol do bem comum, que é o bem familiar. Não estamos falando aqui de situações de desequilíbrio, nem que nós vamos abrir mão de tudo, que em alguns momentos ainda não estamos prontos. Mas a renúncia, a abnegação, são fatores que contam nesse momento. Às vezes é um membro da família que abre mão de uma viagem, uma mudança para outro estado, para permanecer ali ainda ajudando. Às vezes é abrir mão de uma pequena contrariedade do dia a dia, deixar que o outro escolha o passeio, deixar que o outro veja o programa de TV dele preferido, abrindo mão um pouquinho do nosso, tentando buscar esse equilíbrio de convivência, tentando chegar a esse meio termo, mas uma das características da família resiliente é que todos estão comprometidos com o bem de todos. Não existem individualidades querendo se sobrepor às outras. Existe um grupo tentando cuidar, tentando caminhar juntos, tentando se cuidar mutuamente. Essa característica está muito próxima da questão também da coesão. A família unida, coesa, ela se torna mais resiliente, porque um membro sabe que pode contar com o outro. Coesão não significa necessariamente proximidade física. Às vezes um irmão que está num estado e outro longe se falam por telefone, se comunicam, hoje a gente tem os meios de comunicação virtual, e essa certeza de que você pode contar com alguém à distância, que você pode contar com alguém num momento de necessidade, é suficiente para fortalecer o indivíduo para caminhar e ir em frente. A família resiliente também se comunica bem. Ao invés de usar a linguagem indireta, a família resiliente se comunica de forma afirmativa e direta. Como assim? Vamos ver um exemplo que a gente vê de forma comum no dia a dia, né? Um exemplo um pouco comum. A esposa termina o almoço de domingo, o marido está vendo televisão e ela então vê a louça. Temos que lavar a louça.
Ao invés dela falar e pedir, meu querido, meu amor, você pode me ajudar? Vamos lavar a louça juntos? Vamos organizar a cozinha? Começa, então, aquelas pequenas indiretas. Poxa, mas tem tanta louça, né? Essa louça tão chata, né? A gente tem que ficar lavando louça. A gente tem que sair, parar de descansar para poder lavar a louça. Daqui a pouco a esposa se levanta chateada, aborrecida, e ninguém entende por quê. Porque indiretamente ela queria ajuda. Mas ao invés de usar a linguagem indireta, use a linguagem direta. Comunique os seus sentimentos. Se algo lhe desagrada, procure um momento propício, se não puder ser na hora. Converse de forma tranquila. Não se fala aqui a comunicação, para ser efetiva, ela não pode ser violenta. A verdade, ela não pode ser jogada como uma água fervendo sobre o outro. Mas comunique os seus sentimentos. O que você está sentindo ali naquela situação ou na maneira de ser no dia a dia? Uma outra forma, um outro exemplo, se nós temos um compromisso. Então começa em casa os pais a dizerem para os filhos: compromisso é tal hora, hein? O compromisso é tal hora, hein? O compromisso é tal hora. O que a gente imagina por trás? Que ou o filho, aquela pessoa que está sendo avisada, ela deve costumar, né? Deve ser uma pessoa que se atrasa com muita frequência. Ao invés dessa comunicação indireta, dessa ironia ou dessa mensagem passada nas entrelinhas, fale diretamente. Olha, hoje nós temos um compromisso a tal hora e eu fico muito chateado quando você se atrasa, ou quando eu tenho que ficar esperando, quando a gente chega atrasado no lugar, ou quando a gente perde o início do filme, do programa, por conta de você não se organizar. Posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para você poder conseguir se arrumar mais cedo, para você poder conseguir se organizar melhor? Às vezes o outro sequer se deu conta de que era um problema, de que aquela situação causava algum constrangimento. Não pare, comunique de forma direta o que você sente. O pensamento, ele é uma força e uma energia. Mesmo que nós não falemos, o nosso pensamento, ele emite aquelas ondas. Então, o indivíduo às vezes fica calado e emite aquelas ondas de irritação, emite ondas de medo, emite ondas de contrariedade, de agitação interna. Isso vai refletir sobre o outro, para quem nós estamos enviando esse pensamento, e vai acumular naquele ambiente toda essa carga espiritual. Vai atrair espíritos semelhantes e vai acumular naquele ambiente toda essa carga de energia que não agrega, que não traz saúde e que não faz crescer, não faz com que a família cresça. Mude a sua maneira de pensar. Faça esse exercício. Numa determinada situação, pergunte a si mesmo: como é que eu estou me sentindo agora? Estamos aqui na mesa almoçando. Alguém passa o prato para o outro por cima, passa na minha frente, eu ia pegar, alguém pega antes. Como é que eu me sinto quando essa pequena situação se desenrola? Um almoço em família, num jantar em família. De manhã, aquele que chega correndo e entra no banheiro antes de você atrasado para se arrumar para o trabalho. Como é que você se sente nesse momento? Quando esse pensamento e essa emoção vêm à consciência, você se torna capaz de modificá-la. Não é mais a emoção que controla você, agora é você que está no controle. O que você pode fazer, então, para que essa situação se torne mais amena e a convivência mais feliz? E aí comunique ao outro. Comunique de forma carinhosa, de forma tranquila, talvez num outro momento, mas de forma direta, deixando claro quais são as situações, os momentos em que você se sente de alguma forma constrangido, e descubra também os momentos em que você constrange os outros, sem que você muitas vezes saiba. Mude o seu comportamento e mude a sua motivação, sua atuação. Outra característica da família resiliente é que ela tem um tempo para conviver.
A situação do tempo é muito difícil na nossa vida atual, onde, em geral, pai e mãe têm muitas tarefas, têm que sair de casa para trabalhar, e os filhos ficam ou a cargo da escola, a cargo de terceiros, algumas vezes sozinhos. No final do dia, em algum momento, muito cedo, pela manhã, cansados, já cheios de tarefas, com a mente sobrecarregada de obrigações, de deveres, as pessoas, às vezes, não têm tempo para conversar, saber como foi o dia de uma criança, saber de um adolescente, o que ele anda vendo na internet, de que grupo social ele está fazendo parte na internet, o que anda nas rodas de conversa dele com os amigos, o que anda acontecendo com os amigos. A família precisa de tempo para conviver. Não é tanto uma questão de quantidade, mas principalmente uma questão de qualidade. Mas existe uma quantidade mínima de tempo. A história de que não importa se você fica muito pouco com seu filho, desde que aqueles minutos sejam com qualidade, ela é óbvio que é válida, mas existe também um mínimo de tempo que você tem que conviver com a pessoa, que você tem que estar ao lado dela no dia a dia, para reconhecer, para incentivar, para apoiar, para trocar o afeto, trocar o toque, trocar o olhar. Então, é preciso que a família reserve tempos nessa correria, nessa busca diária para conviver, para realizar coisas juntas, realizar coisas que tenham significado para a família. Uma outra característica da família resiliente é a identidade. A família resiliente, ela forma uma identidade que é baseada na história que aquela família traz, história dos avós, história dos antepassados, baseados na maneira como a família se construiu. Então, às vezes, existe um prato, que é um prato que a avó sempre faz no Natal, ou no dia do aniversário de alguém. Aquela refeição, aquele prato preparado daquele jeito, daquela maneira, ele é um fator que identifica aquela família. Uma frasezinha, uma história que só os membros da família entendem, aquilo faz parte da identidade familiar. É preciso cultivar essas características. Todas essas questões de influências culturais que fazem com que todo mundo tente ser igual, que todos tentem se vestir da mesma forma, ver os mesmos programas, falar as mesmas frases, se comportar do mesmo jeito, às vezes desconectam o indivíduo das suas raízes. É preciso ter raízes. O que é aquilo que a sua família tem que é só dela? O que é que a sua família faz daquele jeitinho que só vocês fazem? Essa característica proporciona a identidade, essa formação de coesão, a união, facilita a comunicação. Portanto, olhe para a sua família, cuide dela, comunique-se melhor, cultive as suas raízes, veja a sua história e construa essa história com as pessoas que estão ao seu lado. Assim, esses fatores vão fazer que no momento difícil seja mais tranquilo transitar por essa tempestade. A sua família, assim, se torna mais resiliente. É o que eu sinceramente desejo a você e a sua família, que a resiliência seja estimulada cada dia mais e mais no seu dia a dia. Agradeço a vocês por mais esse momento e nos encontraremos em breve. Um grande abraço.